só fazendo uma retrospectiva. Nas últimas aulas, né, a gente já vem trabalhando aí a parte física relacionada à questão do clima, né? Em relação à questão aí dos agentes externos, né? Que são responsáveis pela modelagem, né, do relevo. E esses agentes, eles, resumidamente, eles são conhecidos por três, né? Três agentes muito importantes dentro da formação do relevo. Primeiro, nós temos aí o que já foi trabalhado com vocês, que é o clima. O clima ele é um agente muito poderoso na formação do relevo. É tanto que na história da evolução da Terra, vamos colocar assim, da evolução geológica da Terra, né? As eras, os períodos geológicos, quando você estuda cada um deles, que você pega desde o pré-cambriano, né, até o período era cenozoica, enfim, quando você pega toda aquela história geológica, você percebe que o clima ele foi um fator, né, um determinante muito pesado, vamos colocar assim, dentro da modelagem da superfície do planeta, né? As chuvas foram responsáveis por modelar muitas áreas de relevo, né? Os rios, os ventos, o sol, né? E também, é claro, outros fatores aí, principalmente humanos, né? Quando o homem passou a intervir, né, no meio natural. Então, nós estamos aí dentro dessa realidade. E nas últimas aulas, a gente procurou entender um pouco mais sobre a diferença de clima e de tempo. Clima dentro de um contexto global, né? Os climas do mundo e tudo. Tanto que nós vamos ter uma aula específica sobre isso, né? Que é procurar compreender melhor a distribuição climática do mundo, né? Para ver como é que funciona os tipos de climas no mundo, os tipos de bioma. Isso não é um conteúdo que a gente vai trabalhar. Aí nós temos aí a questão do tempo, né? Onde nós nos preocupamos em compreender o momento, né? De como está ali, como está se comportando o momento atmosférico, vamos colocar assim, em que estado, né, o momento atmosférico ele se encontra, né, para a gente poder aí entender melhor essa situação. Depois a gente procura entender quais são os elementos e os fatores do clima. Aqui é muito importante porque quando você aprende sobre os elementos e sobre os fatores climáticos, é muito importante porque você acaba entendendo melhor esse comportamento físico climático, né, da nossa Terra. A gente passa a entender melhor como é que o nosso planeta se comporta e também como os seres humanos desenvolvem suas atividades, tá? Porque nós temos sempre que lembrar o seguinte: quando eu estudo geografia, eu tenho sempre que associar a geografia às relações humanas. Eu tenho sempre que associar a geografia às relações das atividades humanas, no caso, atividades econômicas, o trabalho, a produção do homem está associado à realidade climática, dependendo do clima da região, dependendo da organização climática do lugar que você está morando, né? É assim que o mercado de trabalho vai se organizar, de acordo com o clima no local que você mora, tá? Até mesmo as lojas, por exemplo, até para a gente ter uma ideia, as próprias lojas de roupa, né, se organiza conforme o clima. Ninguém vai querer colocar abrir uma loja para vender roupa de frio, né? Muito complicado na nossa região porque não tem necessidade. E geralmente quando uma pessoa vai embora para um lugar frio, ele deixa para comprar essas roupas por lá mesmo, né? Já para nós aqui não tem necessidade, nossa roupa é fina, é uma roupa mais curta, porque nós estamos dentro de uma área tropical, né? Uma área com grandes influências equatoriais, então, consequentemente, nós temos um clima muito forte.
Então, nós procuramos entender os principais elementos do clima. Nós tivemos aí o entendimento sobre a temperatura, a radiação solar, a pressão atmosférica e a umidade, né? São os 4 principais elementos do clima que são responsáveis por trazer essa dinâmica momentânea. Que dinâmica momentânea é essa? Se o momento está nublado, ensolarado, chuvoso, está muito frio, está com neblina e assim por diante. Então, elementos atmosféricos, elementos do clima está relacionado à temperatura, à radiação solar, à pressão atmosférica e umidade. Já os fatores têm uma quantidade bem maior, e eles são responsáveis por promover alterações no clima do mundo. Os elementos eles se preocupam mais nas interações locais, vamos colocar assim, os fatores de uma forma mais mundial, né? Então nós temos a latitude, né? Em relação aí ao Equador, né, a linha do Equador, nós temos aí a altitude em relação às áreas elevadas, áreas de serras, de montanha. Quanto mais alto, mais rarefeito vai ser o ar, então a presença de gases vai ser menor e, consequentemente, o processo de radiação, por exemplo, os raios solares vão ser menos absorvidos nessa área porque não temos uma atmosfera bem presente, né? E o solo também é menor, então é uma área que vai absorver menos calor, consequentemente vai ser uma área que não vai ser tão quente. Então a temperatura vai cair, em alguns lugares podendo apresentar até camadas de gelo que são naquelas superfícies mais elevadas, como áreas de pico, né? No Brasil, o Pico da Bandeira, o Pico da Neblina, que são lugares congelados, né? No seu topo tem uma pequena camada de gelo porque é muito elevado, o ar é rarefeito, altitude muito elevada e acaba sendo um lugar frio, tá? Então, fatores do clima, latitude em relação à distância da linha do Equador, altitude em relação às áreas mais elevadas, correntes marítimas, muito importante porque nós estamos falando aí do equilíbrio da temperatura terrestre. Nós dependemos das correntes marítimas para ter um controle de temperatura, principalmente as correntes marítimas quentes, que são muito importantes para trazer o equilíbrio, né, do nosso planeta. Claro que as frias também, que surgem nas regiões polares, são importantes para poder haver esse equilíbrio. Aí, em relação às correntes marítimas, nós temos as massas de ar, que nós temos 3 grandes massas de ar, uma que se origina na região polar, outra na região tropical e outra na região equatorial. São massas de ar que têm identidades dos lugares que elas surgiram. As polares são secas, mas são frias. Então, para onde elas forem, elas vão levar seca, claro, mas também vão levar frio. As tropicais e equatoriais são muito parecidas, tá? A diferença está na área de temperatura. As tropicais, elas são quentes, mas também são muito úmidas e são responsáveis por promover impactos de chuvas, né, vamos colocar assim, muito grande, principalmente formações de furacões, no caso aqui na região do Equador ali, em relação ao o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, bem ali na divisa aqui, aonde entre a América do Sul e a América do Norte, naquela região ali bem turbulenta, que vários furacões são formados e que tem como destino a região dos Estados Unidos, tá? E nós temos também a questão da ação da maritimidade e da continentalidade, que é muito importante porque maritimidade e continentalidade, esses dois fenômenos, eles afetam de forma direta e indiretamente toda a população do globo. No nosso caso, nós temos um efeito muito grande da continentalidade. De manhã está um pouco frio, de tarde vai esquentar de uma forma que você só tem vontade de ficar dentro de casa, ou não, às vezes tem vontade de ir para um lugar que tem uma sombra, que corre um vento, e à noite vai estar frio, totalmente diferente do dia. À noite frio, durante o dia quente, né? Isso é o efeito da continentalidade. Aquele exemplo lá que eu dei para vocês. O continente esquenta mais rápido do que a água, do que o oceano,
mas em compensação, à noite, o calor que estava no continente foi embora mais rápido, vamos colocar assim. Enquanto isso, o oceano levou o dia todo para esquentar e à noite ele está quente. E a reversão térmica lá, que isso promove um efeito muito grande no nosso território. Já as cidades que vivem no litoral não sofrem tanto com essa diferença que nós chamamos de amplitude térmica. Que diferença é essa? A amplitude térmica é a máxima e a mínima, né? Então você tem durante o dia a máxima e a mínima essas mudanças de temperatura constante. Então nós temos aí as amplitudes térmicas. Já nas regiões do litoral, isso é menor, porque como nós temos ali o continente e o oceano lado a lado, então essas cidades que vivem no litoral sempre apresentam uma temperatura padrão. Vamos supor, sempre 29, sempre 30 graus, tanto de dia como à noite, é sempre ventilado. A sensação térmica é muito boa, né? Porque o vento ele faz esse controle, esse equilíbrio térmico. E a gente vive numa área litoral bem mais agradável, bem mais tranquilo, por mais que seja o período do ano mais quente. Aí a gente procurou entender cada elemento, cada fator. Por quê? Porque se a gente parar para analisar, cada um desses elementos e cada um desses fatores, eles são responsáveis, né, por modelar, né, por ajudar a modelar o relevo da superfície terrestre. Também, é claro, para poder ajudar a modelar o relevo, né, dos fundos oceânicos, tá? Que também tem, né, a sua formação, a sua organização pelas movimentações do próprio oceano. O assoalho marinho, né, nós chamamos de assoalho marinho, ele tem uma topografia muito parecida com o continente. Do mesmo jeito que a gente observa no continente planícies, planaltos, depressões, dentro do continente, nós também temos essas configurações com nome um pouco diferente, né? Planícies na região continental, que são as áreas planas e mais baixas. Nas regiões oceânicas, nós temos as áreas que nós chamamos de áreas abissais, né? Que são as áreas mais profundas, mas elas também são planas. Já fica basicamente nas regiões oceânicas. Então é bem interessante porque quase são topografias muito parecidas. O fundo do oceano com o continente tem topografias muito parecidas. E isso é interessante, tá? Mas tudo isso tem uma participação da formação, ou melhor, tem uma participação por consequência das questões climáticas. O clima ele interfere na mudança do relevo. A gente tem sempre que associar, assim, é um dos trabalhos que eu faço em relação à questão do clima, né? Na universidade, na UEMA. É um outro lugar que eu trabalho e lá eu desenvolvo trabalhos relacionados a essa parte climática. Eu já rodei o Maranhão todo e conheço muitas organizações dentro do nosso estado. E nós sabemos o seguinte, que o clima ele é basicamente de todas as ações físicas do planeta, tá? Tudo que existe sobre estudos relacionados a questões físicas no planeta, nós temos que entender que o clima é um dos fatores, é um dos elementos, vamos colocar assim, um dos elementos que determina a organização do planeta em si. Se a gente for avaliar, por exemplo, vocês vão perceber que tudo realmente está relacionado à organização climática, né? Tudo que a gente observa, tudo depende do clima, até mesmo a nossa própria sobrevivência na Terra depende de um efeito climático, a camada de ozônio fazendo o equilíbrio de temperatura, não deixando a Terra esquentar demais e nem deixando ela esfriar demais. Tudo isso está relacionado a fatores climáticos, né? Então a gente percebe que o clima ele determina a vida na Terra. Sem o clima, sem essa dinâmica do clima, né, raramente nós não estaríamos mais sobrevivendo aqui. É tanto que nas corridas aeroespaciais, em busca de planetas, em busca de terras parecidas com a nossa, né, em busca de vida, né, como tem os contextos aí científicos, mas a gente sabe que o que determina um planeta para ele ser habitável ou não é exatamente a localização dele dentro de um sistema solar, né? E um lugar favorável
Qual é esse lugar favorável? Exatamente aonde a Terra está localizada hoje, no sistema solar que ela pertence. Um local onde a temperatura seja equilibrada, onde possa formar uma camada atmosférica, onde possa ter uma organização hidrológica de rios, lagos, oceanos, onde possa ter uma formação de solo, de vegetação, que a vida, né, consiga permanecer nesse lugar, onde há oxigênio, né, e assim por diante. E assim vai. Então, existe toda uma organização em que o clima determina as organizações mundiais. Então, é importante, por isso que eu sempre falo, é um dos assuntos mais importantes da geografia, porque nos dá o direcionamento para o entendimento de muitas situações é, é, dentro do planeta. Por exemplo, a agricultura se organiza de acordo com o clima, né? Cada tipo de produção se adapta melhor a uma realidade climática. A uva em regiões frios, né? Banana, por exemplo, em lugares tropicais, mas que tenha muita água. Laranja também do mesmo jeito. Então, assim, você percebe que cada tipo de produção, cada tipo de plantação se adapta melhor a uma realidade climática, tá? E assim por diante. E na página 14, que é onde nós paramos e vamos dar continuidade, tem um assunto que também são dois fatores determinantes na formação, ou melhor, na modelagem do relevo. O primeiro foi o clima. A gente entendeu lá que todos aqueles fenômenos são responsáveis por fazer alteração dentro da superfície terrestre, principalmente a chuva, o vento e a insolação, que são os principais responsáveis aí por fazer essa modelagem. Mas aqui a gente tem o intemperismo e erosão. O intemperismo e a erosão, eles são dois, são os, como eu falei para vocês na última aula, são os principais agentes, né? São os principais agentes externos e responsáveis pela modelagem do relevo. E quem ajuda eles? O clima, né? Essa ideia de amplitude térmica, isso daí contribui para que esses dois agentes tenham um trabalho mais intenso e na modelagem do relevo terrestre. Então a gente vai compreender cada um deles. Eu tenho aqui um resumo que vai ajudar a gente a compreender esses exemplos, tá? Aí eu vou mostrar primeiro esses exemplos aqui para vocês e depois eu passo para o livro dos senhores. Porque aqui na página 14 e na página 15 nós vamos entender intemperismo e erosão. E na página 15 tem a formação de solos. A gente tem que lembrar que o solo, para ele se formar, tem que haver, né, uma ação física na Terra, tá certo? Para o solo poder se formar, nós precisamos de uma interação física, né, de um processo físico. E esse processo físico, essa interação física que eu estou colocando aqui para vocês é justamente o intemperismo e a erosão. Se eu perguntasse para vocês assim numa prova, quais são os principais agentes responsáveis pela formação dos solos? Né? Aí vocês vão lembrar que os principais agentes responsáveis pela formação do solo é o intemperismo e a erosão. Tá? Eles dois são os principais responsáveis por formar o solo, né? Por fragmentar o solo e assim criar outros tipos de solo. Tá? O ciclo, o ciclo da rocha, por exemplo, ele também faz parte, né, desse processo aí de organização. Deixa eu só caçar aqui uma imagem rápida, porque também eu quero mostrar para vocês como funciona essa parte do ciclo da rocha, que é importante porque está dentro da nossa realidade aí de relevo. Então, deixa eu só pegar uma imagenzinha aqui, porque eu vou também precisar dela para poder mostrar para vocês como é que funciona, né, o famoso ciclo da rocha. Enfim, já peguei aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer isso. Primeiramente, eu vou abrir aqui o meu slide. Fiz um slide rápido aqui para a gente poder entender sobre
intemperismo e também sobre erosão, tá? Aí a gente vai pegar esse slide como referência, mas deixa o livro de vocês aí na página 14, na página 15 aberto, porque depois a gente retorna para ele, para a gente poder entender aí alguns fenômenos bem interessante mesmo, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí eu vou explicar para vocês. Deixa eu levantar aqui. E aí eu vou... Vocês estão conseguindo visualizar que tem um slide aberto? Mas eu vou já... Tá dando aí, pessoal, para ver o slide? Sim. Pronto, eu vou ampliar minha tela. Quem não conseguir visualizar, quem tiver com dificuldade para visualizar, é só me avisar, tá? Eu vou aqui fazer a... Vamos lá, eu vou abrir aqui minha tela para que vocês possam... Prontinho. Certinho. Estão observando? Sim. Ele está aberto todinho? Ou tem... Pra mim não tá aparecendo nada. Pra mim também não. Também. E pra mim? Deixa eu fazer um negócio aqui. Acredito que agora vai aparecer para todos. Espera aí. Bora ver aqui. Se não aparecer para você, você tem que fixar na minha tela, viu? Clica no meu nome lá, tudo direitinho, e fixa na minha tela, tá certo? Vamos lá. Eu vou abrir novamente. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Ainda não. Você tem que clicar na minha tela. Você deve estar fixado numa tela de uma outra pessoa. Você tem que clicar em cima da minha tela e colocar para fixar nela. Pronto? Mas pra mim não tá aparecendo nada, professor. Já fiz isso daí. Pra mim Tá também aparecendo não. nada pra mim. E pra mim? Eu vou de novo aqui, peraí. Mudou a tela? De Sim. vocês? Agora foi. E agora? Foi. Apareceu? Sim. Pronto. Sim. Apareceu aí, né? Perfeito. Então vamos começar aqui por esse slide. Aqui eu fiz um organograma, que também chamamos de infográfico, só para a gente compreender como funciona o intemperismo e a erosão, que são os dois principais, e também, é claro, depois que ocorre intemperismo e erosão, quais são os processos? Aí nós temos aí transporte, deposição, soterramento e o famoso diagênesis. Isso daqui, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, isso é basicamente o processo, né, que ocorre, é o processo completo da formação do solo, tá? Então aqui vai dar para a gente saber aonde o intemperismo e a erosão ocorrem e quais suas funções, e também quais os passo a passo para que no final haja a formação de solos, né, e assim por diante. Então veja bem, o intemperismo ele acontece justamente nas áreas mais elevadas, né? E a erosão ela tem, né, suas contribuições. Olha só, o que é o intemperismo? Ele tem como função alterar as rochas físicas e químicas. Ele altera ela de forma física e química, tá? A gente vai entender que existe três tipos de intemperismo: o físico, o químico e o biológico, tá? O livro de vocês ele traz
os exemplos. Ele não traz o nome, intemperismo físico, químico e biológico, mas vocês vão compreender e depois vocês vão anotar. E os principais intemperismos é o físico e o químico, mas na verdade colocamos o principal mesmo, o químico e o biológico, tá? Depois a gente vai compreender isso daí. E eles são o intemperismo é responsável por fazer a desagregação de rocha. Tipo, o intemperismo é que faz a fragmentação da rocha. É ele que quebra as rochas, tá? O intemperismo ele é responsável por quebrar, por triturar as rochas. Mas depois eu estou explicando de uma linguagem mais comum, tá? Para não utilizar o termo técnico, que é o processo de fragmentação ou o processo de decomposição, né, dessas rochas. Então ele faz isso, o intemperismo ele enfraquece a rocha, fazendo com que ela fique mais frágil e ela se fragmente. E quem vai ajudar, né, a rocha a se fragmentar? Quem vai contribuir para que a rocha ela comece a se desmanchar? Aí nós temos a ação da erosão. A erosão ele coloca aqui, ó, que ela carrega as partículas produzidas pelo intemperismo. Então nós temos o intemperismo, tá? E após o intemperismo, nós temos a entrada da erosão, tá? Por quê? Porque você percebe que o intemperismo ele deixa as rochas mais frágeis. E a erosão, ela termina o serviço fragmentando e transportando esses fragmentos de rocha. Em outras palavras, fragmento de rocha são areias, são sedimentações. A rocha ela foi praticamente triturada, ela foi desmanchada, ela foi dissolvida. E vai virar areias, né? Vamos colocar assim, de uma linguagem mais fácil. E a erosão vai transportar toda essa sedimentação para os lugares mais baixos. E aí entra a situação dos transportes, tá? E esses transportes podem ser feitos por quem? Pela água, pelas geleiras e pelo vento, tá? Que movem as partículas morro abaixo. Vocês entendam o seguinte, que todo o processo erosivo dos intemperismos, eles basicamente acontecem, ó, nessas regiões, vou colocar assim, mais elevadas, tá? Aqui acontece nas regiões mais altas, regiões de planaltos, regiões de cadeias de montanhas, regiões de serras, são as regiões onde ocorrem, né, as relações do intemperismo e da erosão. Já nessas outras partes mais baixas, que vocês estão vendo aqui, já entra a área que há uma ação do transporte, tipo a água, as geleiras derretidas, que também em formato de água, elas descem morro abaixo para poder se acomodar nos lugares mais baixos. Então, consequentemente, elas transportam, né, toda essa sedimentação que foi erodida aí lá na parte de cima. E nessa caminhada, como vocês estão vendo aqui, ó, onde acontece os transportes, tá? Nessa caminhada da sedimentação aí, elas vão ser depositadas em algum lugar, tá? Geralmente nas áreas mais baixas. E também acontece desses depósitos ser colocado em áreas oceânicas, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Tudo isso daqui é uma área de depósito. E essa área de depósito, ela surgiu, né, por conta desse efeito. Olha só, a deposição, ó, ou sedimentação ocorre quando as partículas se assentam ou os minerais dissolvidos se precipitam, tá? E automaticamente nesse processo aqui que vocês estão vendo, acontece um pouco na frente o soterramento. O soterramento, ó, ocorre à medida que camadas de sedimentos acumulam-se e compactam as camadas depositadas anteriormente. Então vamos lá. Você tem um intemperismo promovido que ele enfraquece as rochas. A erosão, ela ajuda a fazer a decomposição dessas rochas. Essas rochas vão virar sedimentações. A água dos rios, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui tudo uma bacia hidrográfica. Os rios, eles são os principais responsáveis por transportar esses sedimentos. As chuvas, por exemplo, também ajudam a fazer esse transporte, tá?
e todo esse sedimento ele vai ser escoado, né, de cima para baixo e vai chegar até no encontro das regiões oceânicas. Toda essa sedimentação que vocês estão vendo aqui embaixo, toda essa areia aqui embaixo, são sedimentos que eles pertenciam a essas áreas rochosas aqui. É como se você estivesse vendo aqui, ó. Antes, isso daqui já foi plano, tá? Já foi uma área plana. Só que devido à intemperismo, à erosão, à decomposição dessas rochas, toda essa sedimentação que ocupava esse lugar, que hoje não está mais, que ficou parecendo esses vales aqui, como vocês estão vendo, essa sedimentação ela foi transportada para as regiões mais baixas e hoje elas estão aqui no fundo oceânico, tá? E com o tempo, essa sedimentação, elas vão entrar numa área chamada de diagênese. O que é a área de diagênese? É chamado de litificação. Os sedimentos transformados em rochas sedimentares. Quando eu uso esse nome aqui, ó, diagênese litifica, né? É o processo de litificação. Que é isso, professor? É porque quando aquela rocha que foi intemperizada, que foi erodida, que foi transportada, que foi depositada e que foi soterrada, que é compactada em um determinado lugar, esse sedimento ele virou uma outra rocha, que é chamada de rocha sedimentar, que é uma rocha que tem como composição arenito, argila, né, cascalho, adubos e assim por diante. Então, no momento que essa rocha, que antes ela poderia ser uma rocha vulcânica, né, uma rocha mais resistente, hoje ela virou uma rocha sedimentar, ela foi litificada, ela passou por todo esse processo e depois do soterramento ela sofreu a diagênese, ela foi litificada. Então significa que ela se transformou numa rocha sedimentar, tá? Então aqui vocês percebam de forma geral que o intemperismo e a erosão é responsável por fragmentar e dissolver as rochas mais resistentes, as rochas mais antigas. Depois acontece o transporte pela água, pelo derretimento das geleiras, pelos ventos, desse sedimento, aonde eles são depositados nas áreas mais baixas, seja nas planícies ou nas áreas do fundo oceânico, tá? E depois ela é soterrada, que é como vocês estão vendo aqui, e depois desse soterramento acontece o processo de diagênese, que é a formação de rochas sedimentares. Só quero que vocês entendam que a diagênese ela não ocorre só no oceano. Aqui é porque o exemplo está mostrando o oceano, mas elas também ocorrem nessas áreas aqui de planície, tanto na área de praia, como também nas áreas continentais, tá? Áreas continentais são as áreas que não tem água do oceano, né? Áreas de praia são essas áreas mais rasas aqui, ó, tá certo? Aí nós temos os taludes, que é essa formação de relevo aqui no fundo do oceano, e daqui para cá nós temos o oceano. Então o oceano é a parte mais profunda, aí tem um talude, que é um chapadão dentro d'água, e aqui nós temos a área de praia, tá? Então, nessa área de praia do continente, também pode acontecer o soterramento, né? A diagênese, que é a formação de rochas sedimentares. E elas também ocorrem no fundo do oceano, tá? Então, ó, próximo. Aqui nós temos um resumo básico sobre erosão e intemperismo, tá? É bem simples, ó. Vou ler para vocês rapidamente e aí a gente discute um pouquinho, ó. Aqui é o seguinte, a erosão e o intemperismo são agentes geomorfológicos, tá? Exógenos, que modelam o relevo. Então, quando eu falar em erosão e intemperismo, eu estou falando dos dois agentes responsáveis por modelar o relevo e também por formar outros tipos de rocha. No caso, as rochas sedimentares são formadas pela ação da erosão e do intemperismo. E o que é o intemperismo? Processo natural que altera de forma física, de forma química e de forma biológica, tá? Ou biologicamente, as rochas, tornando-as suscetíveis à ação da erosiva. Então, o que acontece? O intemperismo ele deixa as rochas mais fracas e a erosão ela faz o processo de fragmentação dessas rochas. Ó, erosão, olha o que é erosão aqui, ó. Processo natural onde
ser agravado pela ação humana e que é responsável pelo desgaste, transporte e sedimentação dos materiais intemperizados, materiais intemperizados. Quais são os materiais intemperizados? São justamente as rochas que foram fragmentadas pela ação do intemperismo físico, químico e biológico. Ficaram mais frágeis, começaram a se decompor e a erosão, como vocês viram lá, foi responsável por aumentar esse desgaste, transportar esse sedimento e compactar ele em algum lugar, principalmente nas áreas mais baixas do continente e também do oceano, tá? Aí nós temos os tipos de erosões, tá? E os tipos de intemperismo, que nós vamos ver ainda no livro de vocês. Tipo de intemperismo, ó, o químico, o físico e o biológico. Aí rapidinho. O intemperismo químico, olha só, alteração química das rochas, né? Decomposição dos materiais. Eu vou explicar para vocês já já e vou dar exemplo, tá? Quando acontece o intemperismo químico, geralmente o principal elemento responsável por promover o intemperismo químico é a própria água da chuva. A própria água da chuva é responsável por fazer a alteração nas rochas. Sabe como? Vou dar 2 exemplos para vocês. Em lugares quentes, acontece uma intensa pancada de chuva. E essa água, quando ela entra em contato com o solo, essa água ela faz, vamos dizer assim, o derretimento do solo. Bem parecido como um gelo derretendo. Já viram a formação de lama em lugares que o solo é exposto, aí há um contato da água da chuva e há uma formação de lama, né? Aquilo dali é exatamente a ação do intemperismo químico, a água da chuva promovendo o desgaste da rocha. Então a rocha ela vai se fragmentando, ela vai virando lama, como no nosso popular. Quando não é chuva, nós temos a ação do vento, por exemplo. O vento também pode ser um agente químico que também faz essa alteração da rocha, mas principalmente o principal agente químico é a água, tá? Por exemplo, em lugares congelados, né, em lugares que possa formar blocos de gelo. Todo mundo sabe que uma rocha ela tem pequenas fendas, que são pequenas aberturas, né? Pequenas aberturas. Quando o gelo ele está no período mais quente, esse gelo ele derrete e essa água ela penetra nessas pequenas aberturas, nessas pequenas fendas, né? E quando a temperatura cai, essas fendas elas são congeladas. No caso, a água que está lá dentro congela. Perfeito. Depois de um certo tempo, quando a temperatura volta a subir, que a água volta a derreter, o que acontece? No momento que essa água vai derretendo, ela vai promovendo a erosão dessa rocha, promovendo o desgaste dela. E isso é chamado de intemperismo químico, tá? A água promovendo alterações na estrutura da rocha, fazendo o desgaste dela. E o intemperismo físico, professor, né, é a desintegração física. O que é isso? Como é que pode ocorrer? Todo mundo sabe que todo tipo de rocha, dentro dela, tem vários tipos de minério, né? Vários tipos de minerais, na verdade. Vários tipos de minerais. Lembra das aulas de ciência? O que acontece quando você esquenta o ferro? Ele dilata, né? Praticamente ele cresce, vamos colocar assim. Quando você esfria, né? Ele para a dilatação e ele vai retroceder, ele vai praticamente voltar ao seu tamanho normal. As rochas não são diferentes. Dentro delas existem formações mineralógicas. E quando há uma intensa radiação solar, intensas temperaturas, essa rocha ela se expande, ela aumenta o seu tamanho. E quando a temperatura cai, ela retrocede, ela retorna ao seu tamanho de origem. E nesse processo de expansão, né, e de retorno, vamos colocar assim, há a fragmentação da rocha. Tipo, ela esquentou, ela expandiu, mas na hora que esfriou, que ela retornou, vários minerais não vão conseguir mais se encaixar como antes. Então vai acontecer a desintegração, como ele coloca aqui, ó.
desintegração física. O que é isso? A rocha ela vai se desintegrar. Já foram para algum lugar e viram que a rocha ela começa a se desintegrar? Eu vou mostrar aqui uma foto depois para vocês. Vocês vão perceber que o sul do Maranhão, por exemplo, tem muitas rochas. A Pedra Grande, quem já olhou foto da Pedra Grande, ali é exatamente uma ação do intemperismo físico, tá? Do intemperismo químico e do intemperismo biológico. Todos os três intemperismos proporcionam influências naquela área. É bem interessante. E o biológico, professor? O biológico é nada mais nada menos proporcionado pela ação dos vegetais, as raízes das plantas. As raízes das plantas, elas penetram nas rochas, promovendo aberturas, tá? E essas rochas e essas raízes, elas também levam a água. Tipo, a ação biológica, ela é responsável, né, por ajudar o intemperismo físico e o intemperismo químico, né, a aumentar o seu processo de desgaste da rocha. Então, as raízes, elas fazem abertura nas rochas, ajudando o intemperismo físico e químico a aumentar, né, o desgaste nesse estado rochoso, tá certo? E nós temos também os tipos de erosão. Então, intemperismos são apenas 3, tá? No livro de vocês, eles vão colocar a questão da temperatura, a amplitude térmica, tá? Claro que ela também é considerado como um intemperismo, que é o clima. O clima ele também ajuda, né, a fazer essa modelagem. Deixa eu só adicionar aqui uma pessoa que está pedindo para entrar. Pronto. Vamos retornar. Ok. Tá? Então a erosão é isso. Então, os tipos de erosões, tá? Nós temos aí basicamente 5. Tá? Nós temos 5 tipos de erosão aqui no resumo, mas na verdade nós conseguimos ter 6 tipos de erosões. Primeiro, nós temos deixa eu colocar aqui aquele marcadorzinho de novo. Nós temos aqui a erosão pluvial. Quando eu falar em erosão pluvial, eu estou me referindo à erosão proporcionada pelas águas da chuva, tá? Erosão pluvial, água da chuva. Quando eu falar em erosão fluvial, eu estou me referindo à erosão dos rios, promovida pela movimentação das águas dos rios, tá? O rio ele vai escavando o seu leito e ali é chamado de erosão fluvial. É o segundo tipo de erosão. Tem mais pessoas aqui entrando. Espera aí. Pronto. Deixa eu retornar. Nós temos também uma outra erosão proporcionada pelos ventos, chamado de erosão eólica. Essa erosão eólica, a força do vento é responsável por poder promover isso. A gente percebe que o vento ele quase não tem tanta ação em relação ao homem, mas todo dia ele está ali ventando, ventando, e esse pouquinho de vento que nós temos aí correndo, ele é responsável por fragmentar rochas. Percebam que vocês, a mãe de vocês, né, quando a gente limpa a casa fica limpinha. No outro dia, você jura que a casa está limpa, mas se você passar a vassoura, você consegue tirar uma mão de terra de novo. Aquela terra foi parar como ali? Justamente a ação do vento, fazendo o transporte da sedimentação. E aquela areia, ela já veio de uma rocha que foi intemperizada e que foi desgastada pelas ações erosivas e transportada. E depositada onde? Na minha casa. Foi depositada justamente na minha casa, né, para aumentar o serviço. A quarta é chamada de erosão marinha. A movimentação da maré, a movimentação das ondas, ela também promove a modelagem do relevo litorâneo. Né? O relevo litorâneo ele é modificado pela ação de maré, tá? Aquela movimentação das ondas batendo e retornando em relação à costa litorânea faz com que o relevo litorâneo ele apresente um nome, 2 nomezinhos, 2 tipos de relevo, falésias e abrasões marinhas, tá? São 2 tipos de relevos que fica no litoral, nas regiões litorâneas. Falésias, eu vou até depois mostrar para vocês, parece chapadões no litoral, você pode até pesquisar depois, tipo de falésia.
Quando a gente fala em falésia, a gente imagina logo uma praia chamada Canoa Quebrada, que fica na região do Ceará. Uma das áreas com concentração de falésias incríveis. São as falésias, consideradas uma das falésias mais bonitas do Brasil, tá? São aqueles paredões que ficam bem na praia mesmo. São as falésias. E abrasões marinhas são rochas que foram escavadas e por dentro dela existe até cavernas, né? Vamos colocar assim. E essas cavernas são chamadas de abrasões marinhas. Foram formadas pela movimentação das ondas, né? A questão da movimentação de maré. Aí nós temos a outra erosão chamada de erosão glacial. Qual é a erosão glacial? A erosão glacial é justamente a erosão que ocorre pelo derretimento das geleiras. Onde é que as geleiras são acumuladas? Nas regiões mais frias, principalmente nas regiões mais elevadas, nas regiões mais altas. Quando essa geleira chega no período quente, mais quente, ela começa a derreter. E a própria água do gelo, do derretimento do gelo, promove esse desgaste na rocha, tá? E ela vem praticamente erodindo, né, essas áreas e essa sedimentação é transportada para as áreas mais baixas, tá certo? E a última erosão que eles colocam também como um efeito positivo é a erosão antrópica, a própria erosão promovida pelo homem. O homem desmata uma área, ali ele está intensificando uma erosão, ele está promovendo uma erosão naquela rocha. E ali outras erosões poderão ocorrer, no caso a pluvial, por exemplo, que é pela chuva. Tá certo? Aí ele coloca aqui, ó, ações humanas que intensificam o intemperismo e a erosão. Quais são as principais ações humanas que intensificam tanto o intemperismo como a erosão? O desmatamento é o principal, praticamente, porque aí ele vai desproteger o solo e o solo fica exposto para que as erosões e o intemperismo ocorram, tá? A atividade de mineração também é uma atividade muito responsável por isso, porque ela desprotege o solo, vamos colocar assim, e ao mesmo tempo intensifica a erosão. Então, a retirada da vegetação promovida pelo desmatamento, pelas queimadas e a atividade de mineração são as principais atividades humanas, né, que promovem e intensificam o intemperismo e a erosão, certo? Aí no próximo slide, ó, eu trouxe um exemplo do intemperismo químico, né, que basicamente é um dos intemperismos que mais assim promove as modificações no nosso relevo. Por quê, professor? Porque nós estamos numa região propícia ao intemperismo químico, que é um intemperismo promovido aí pela ação da água, também pela ação do vento e assim por diante, tá? Então, ó, o calcário, constituído de minerais carbonáticos, de calcita, né, que é o cálcio, e dolomita, né, que é o cálcio e magnésio, alteram-se muito rapidamente em regiões úmidas. Isso aqui é só um exemplo. O calcário é um tipo de rocha que é formado nas regiões sedimentares, tá? Quando a água entra em contato com o carbono e tudo, e há uma junção da água, do carbono e outros tipos de minérios, há a formação do calcário. E o Nordeste ele é muito rico em calcário, tá? Então, o que acontece? Essa fusão de minerais promovido pela ação da água e tudo, e o surgimento do calcário é chamado também de intemperismo químico. Qualquer reação química que ocorrer no solo, promovido pela influência da água, há o processo de intemperismo químico. Olha aqui, ó. A água subterrânea dissolve grande quantidade de minerais carbonáticos, tá? Quem são os minerais carbonáticos? Aí vocês vão lembrar que os minerais carbonáticos são os cálcios, né? Calcário e assim por diante. E escavando cavernas em formações calcárias. Então, as cavernas, por exemplo, são as áreas de maior exemplo, vamos colocar assim. Me dê um exemplo de área que sofreu intemperismo químico. Cavernas. As cavernas, elas são justamente responsáveis, né, foram formadas pelo processo de intemperismo químico e também com a ajuda da erosão fluvial, né, ou de erosões pluviais, tá? São os responsáveis por formar essas cavernas. E aqui, por último, para a gente poder retornar para o livro, é o famoso ciclo da rocha.
vocês têm que sempre que lembrar que a rocha, como a água, por exemplo, tem um ciclo, né? A água ela tem lá seu processo de evaporização, condensação, precipitação e assim acontece um ciclo, tá? As rochas não é diferente. Com a fragmentação, vamos lá, desde o início, para a gente entender o ciclo da rocha de forma bem rápida e bem resumida. Aonde é que a rocha surge? Com as erupções vulcânicas. Com a erupção vulcânica, você tem basicamente o surgimento de rochas. E no caso, rochas magmáticas, né? Rochas plutônicas, intrusivas, que são aquelas rochas, o magma que se esfria nas regiões internas. E nós temos as rochas magmáticas extrusivas, né? Que são aquelas rochas do basalto. Mas tudo isso são rochas magmáticas, resistentes. Aí, com a ação do intemperismo, da erosão, dos transportes, das sedimentações e da compactação, há o surgimento de rochas sedimentares. Lembra lá daquele primeiro infográfico que eu mostrei para vocês. Aonde é que essas rochas vão parar? Novamente no fundo do oceano. Então, quando essas rochas elas param no fundo do oceano, vamos colocar mais ou menos aqui, elas são levadas para as áreas de fusão ou áreas de subducção, que é justamente essas áreas aqui em áreas de placas tectônicas, que vocês estão vendo bem aqui, ó. Essas áreas de placas de encontro de placas são justamente as áreas que esses sedimentos eles vão novamente adentrar no subsolo e ter contato novamente com o magma. Vão para dentro de câmaras magmáticas, vão se infundir novamente e depois retornam, né, para as regiões vulcânicas, lavas se esfriam, viram rochas e há todo aquele processo. Então, basicamente, o ciclo da rocha ele acontece com as erupções vulcânicas, a ação do temperismo, erosão, transporte, sedimentação e compactação, e depois essa sedimentação ela retorna pelos encontros de placas, áreas de fusão, né, e conseguem chegar até as áreas vulcânicas novamente, e assim eles retornam. Então, o ciclo da rocha. Claro que não é um ciclo comum e que isso não, tipo assim, não acaba, não acontece de um dia para o outro. É basicamente o ciclo mais demorado que existe, né, na superfície terrestre, é o ciclo da rocha, é o ciclo que mais demora, né, para acontecer, tá? Deixa eu perguntar aqui para vocês. Até aqui, vocês têm perguntas? Querem perguntar? Me dizem aí. Não. Não querem perguntar? Não querem comentar? Não. Só eu que falo, é? Acho que eu vou começar a apontar aqui para neguinho falar. Eu vou... Tem um cabo aqui com foto aqui de Free Fire aqui. Eu vou já perguntar para esses cabos aqui com foto de Free Fire aqui para ver se eles entenderam aqui o que eu acabei de explicar. E aí, o que vocês me dizem aí? Deixa eu fazer 3 perguntas aqui para eu poder escutar vocês. Só não pode olhar para o livro. Posso fazer? Eu vou fazer aqui, mas não pode olhar para o livro. Não pode ler o livro. Se for ler o livro, eu vou saber. Vamos lá. Explica para mim como acontece o intemperismo químico. Como é que ele funciona? Quem se prontifica aí? Não vou apontar, não. Vou deixar vocês ficarem à vontade para responder. Bora lá? Fique com medo não, rapaz. Responde, bora. Tomara que seja o nome de vocês aqui. Eduarda. Responde aí, Eduardo. Luiz. Luiz, tu que tá com a foto aí. A Raquel tá perguntando para fazer. Explica, Luiz. Teu áudio está ruim, né? Tá cortando. Eu, Maria Eduarda, eu pedi para Raquel, desculpa, Raquel, é o nome que está aqui. Eu pedi para alguém explicar para gente como funciona o intemperismo químico e me dar algum exemplo aí de como ele acontece. Quem se prontifica? Mora Isabela, Ariana.
Yasmin, Pablo. Bora lá? Estão lendo o livro, né? Para depois explicar? Eu não tô nem lendo o livro, é que eu não quero responder mesmo. Pois embora, começa a falar aí. E aí? Ninguém vai falar? Eu entendi, tá escutando direitinho? Tô escutando. Eu entendi que ele atua, né, nas rochas lá, por meio de reação química. O que mais? Tá bom, não tem problema. Eu sei que muitos de vocês utilizam o celular dos pais, aí o celular está cadastrado no nome do pai de vocês. Se preocupe não, mas eu vou chamar o nome dos pais de vocês aqui. Ana Caroline, tu é a Raquel aqui, viu? Pronto, bora lá. Pegue um livro de vocês aí e coloque na página 14, tá? Na página 14 vai ter aqui algumas explicações a respeito do intemperismo e erosão, tá bom? Aqui não tem nada do que eu já não tenha falado sobre intemperismo e sobre erosão. Mas é importante a gente frisar um pouco aqui da parte do livro de vocês, para que ele traz aqui, dá para fixar um pouco mais a respeito desse assunto que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, intemperismo e erosão. Quero que vocês aí acompanhem no livro de vocês, tá? Bem no início ele fala assim, que o intemperismo e erosão são agentes que modelam a superfície terrestre, destruindo e transportando constantemente o relevo, como vocês viram naquela imagem, a primeira imagem do slide lá que eu coloquei para vocês. O intemperismo e a erosão. É 16, é, professor? Página 14. Na página 14, onde tem intemperismo e erosão. Encontraram? Sim. Sim. Pronto, vamos lá. Aí bem no início ele dá esse exemplo aí de como acontece o intemperismo e a erosão. A gente tem sempre que lembrar que eles dois são os responsáveis. Eles são os principais agentes externos, responsáveis pela formação do relevo e também são responsáveis pela formação do próprio solo, principalmente as rochas sedimentares. São formadas pela ação desses agentes externos aí. Então, a ação deles na natureza promove a formação das rochas sedimentares, tá? O intemperismo acontece devido à ação de fenômenos químicos e físicos que provocam desagregação das rochas, tais como. Aí ele traz aqui alguns exemplos. Ele falou aqui físicos e químicos, e nós temos também o biológico, tá? Lembrando que o físico e o químico, eles dois são os principais os dois principais intemperismo, tá? O físico e o químico são os principais. O biológico, ele tem sua importância porque ele ajuda, né, a intensificar o intemperismo químico e o intemperismo biológico. A minha mãe assiste as aulas mais do que eu, isso é bom, porque aí ela que vai te dar o suporte, né, em casa. Isso é bom, espero que se ela estiver por aí, que ela esteja gostando. Vamos lá. Tá? Então, aqui no livro de vocês, ele vai colocar exemplos, né, de intemperismos físicos e intemperismo químicos, tá? E a gente vai associar cada um deles, ó. Por exemplo, as raízes de árvores. Que tipo de intemperismo é esse? Acabei de falar para vocês, é uma ação do intemperismo biológico, ó. Muitas espécies de árvores possuem raízes fortes e grossas, que ao crescerem provocam o deslocamento de terra e a abertura de fendas no solo. Fendas, pessoal, são aquelas aberturas profundas, não no chão, mas principalmente em rochas, em paredões rochosos. Tem uma abertura
bem funda que você não consegue olhar o final dela. Às vezes, ela sai de um lado para o outro, numa rocha. E são as fendas. E elas foram intensificadas e formadas também pela ação das raízes. As raízes de uma planta ou de uma árvore, por exemplo, elas podem chegar a mais de 50 metros de profundidade. Mas por que isso, professor? Porque elas procuram água. E nas nossas regiões nordestinas, as raízes elas conseguem ir bem fundo. E nessa passagem dela, por ser bem grande e também grossa, quanto mais profunda, mais grossa é a raiz, elas acabam fazendo aberturas nessas rochas, ajudando com que haja passagem de água e assim por diante. Tá? Então, as raízes das plantas são os principais, o principal exemplo de um agente de um intemperismo biológico. Em cavernas, por exemplo, é comum vocês observarem dentro das cavernas as raízes das plantas, né, passando. Eu particularmente, eu já entrei, né, em alguns trabalhos acadêmicos que eu já fiz na região do Ceará, já entrei em várias cavernas e dentro delas a gente vê, né, as raízes passando, é muito interessante, parece uma cobra, claro que não se mexe, mas parece, tem aparência, pelo tamanho e pela largura da raiz em busca de água, né? Então, quanto mais profundo, mais ela cresce. E aí faz com que a abertura durante sua passagem, ela vai fragmentando e formando fendas. E por ali ela vai facilitar a passagem da água. Solidificação da água. Em áreas de clima polar, a água infiltra em fendas, tá, de rochas. Com aquela temperatura, no inverno, a água passa para o estado sólido, vira gelo, aumentando o espaço que ocupava no estado líquido. Com um volume maior, a rocha sofre fragmentação. Isso daqui é exatamente a questão da ação do intemperismo químico, tá? O senhor tem quantas horários? São 2 horários, viu, Ana? São 2 horários hoje. Toda terça-feira é minhas aulas. São 2 horários seguidos, que vai até 9 horas, tá? Já quer ir embora, né? Tá ruim a aula, hein? Vamos lá. Se tivesse um quadro e vocês estivessem lá comigo, seria até mais interessante, porque ia dinamizar mais. Vamos lá. Já no próximo aqui, ó, tem a alteração química do solo, né? A solidificação da água, nós chamamos, só fazer uma correção. A solidificação da água, nós temos aí o intemperismo físico, tá? Só fazendo aqui uma correção, eu acabei adiantando o intemperismo químico. A solidificação da água, vocês podem colocar que é um tipo de intemperismo físico, tá? Que é o processo de solidificação da água e depois torna ela no estado líquido, né, com o processo do aumento da temperatura. E esse processo de sólido, líquido da água, por conta da ação da temperatura, faz com que essas áreas de rochas se fragmentem por conta da erosão e por conta da expansão do próprio gelo, tá? Erosão, intemperismo físico, claro. E a alteração química do solo é chamado de intemperismo químico, tá? O que é isso, ó? O intemperismo químico ocorre quando uma rocha possui uma composição química que pode ser alterada com a água das chuvas ou a própria umidade. Essa alteração química pode gerar a decomposição da rocha, tá? Principalmente, a principal decomposição que a gente consegue observar é lama, né? Quando a gente consegue observar lama, por exemplo, ali a rocha se fragmentando por conta do intemperismo químico. Essa rocha ela é solidificada. Olha, a amplitude térmica, por exemplo, em regiões em que há muitas variações de temperatura durante o dia, em desertos, por exemplo, ocorrem, por consequência, constantes movimentos de dilatação e contração das partículas que formam as rochas. Por exemplo, nas áreas desertas, existe uma formação de duna muito grande, né? Para quem foi para a Barreirinha, conhece bem aí essas formações de dunas. O que acontece? Existem 2 tipos de dunas. Vocês podem até notar aí em cima da amplitude térmica, desse nome, quando ele dá um exemplo dos desertos. Existe uma duna chamada de paleoduna e existe uma duna chamada de móvel duna.
É bem interessante. A paleoduna já está dizendo, é uma duna parada. Paleo significa na geomorfologia algo parado. Então, paleoduna, ela não se move. E uma móvel duna já está dizendo, é uma duna que se move. Ela não fica ali paradinha. Isso por conta de quê, professor? Por conta da ação do intemperismo físico e também do intemperismo químico, que acontece nessas áreas de duna. Tá? O intemperismo físico ajuda a fragmentar essas partículas de areia. E o químico, com a ação, às vezes, do próprio vento, por exemplo, ou até mesmo das próprias chuvas, faz com que haja uma mudança de local dessas dunas. Por exemplo, como eu faço para saber qual é uma paleoduna e como eu faço para saber qual é uma móvel duna? Móvel duna é difícil saber, porque ela nunca vai estar ali. Então você pode chegar na área de Barreirinha, por exemplo, encontrar uma duna. 3 meses depois você volta lá, não é mais aquela duna. Já é uma outra. E aquela que você pisou, ela já está em outro lugar. Então ela fica se movendo. A paleoduna, aquela parada, você percebe porque existe uma vegetação por cima dela, chamada de restinga. Essa vegetação litorânea, elas ocupam, se instalam em cima de dunas que não se movimentam, chamado de paleodunas. Geralmente é muito encontrado em áreas de praia. Você vai para a praia, você vê uma pequena dunazinha, pequenininha, pequeno monte, com essa vegetação por cima, né? Essas pequenas restingazinhas que são responsáveis aí por se instalar em áreas de paleoduna, tá? Então é interessante porque essa movimentação das dunas é devido ao processo de intemperismo e também devido ao processo de erosão, principalmente a erosão eólica, né? A erosão eólica é a principal responsável pelas movimentações de duna, tá? Então, ó, já os processos erosivos, vocês têm que lembrar que a erosão, ela intensifica, ela ajuda, né, a fazer o processo de erosão e o processo de modificação do relevo. Aí nós temos quantos tipos de erosões? Nós temos a erosão fluvial, erosão glacial, erosão marinha, pluvial, eólica e erosão antrópica. Não posso fazer uma prova colocando aí nas minhas questões exemplos de um fenômeno e pedindo para você classificar eles. Por exemplo, vou colocar aqui uma imagem para vocês visualizar como funciona uma erosão marinha. Então, só para vocês terem uma ideia bem legal. Prestem bem atenção aí. Vou aqui compartilhar minha tela. Estão visualizando, né? Sim. Bora lá. Olha só. Olha como acontece uma erosão marinha, tá? Processos de formação geomorfológica submarina. Geomorfológica, se for um nome bem difícil, esse nome significa geomorfológica, significa geomorfologia. Geo estuda, né? O geo significa estudo, morfo, relevo, tá? No caso, os tipos de relevo, e logia, né, são basicamente o entendimento. Então, eu estudo a formação do relevo, tá? Eu estudo a formação do relevo. Então, planaltos, planícies, depressões, relevos continentais, litorâneos, né, tudo isso está relacionado a essa área de estudo, é uma área da ciência aí, geomorfologia. Só que aqui é submarina. E eu quero mostrar para vocês como é que funciona o intemperismo, né, chamado de erosão marinha, e como é que ela ocorre, tá? Deixa eu baixar um pouquinho, ó, para vocês compreenderem já a partir da imagem, que fica mais fácil. Pronto. Aqui, ó, vocês estão vendo que toda essa área, vou passar o mouse aqui, ó, toda essa área aqui, ó, todas essas rochas fragmentadas, ó, isso aqui tudo fragmentado, ó, que vocês estão observando, que são rochas marinhas, e toda essa abertura que aconteceu aqui, ó, porque vejam que aqui tem um grande bloco de concreto,
que foi feito justamente para poder segurar a estrada, e toda a sedimentação que um dia existiu aqui, ela está basicamente aqui embaixo, e ela já foi basicamente levada pela movimentação de maré. Você sabe que quando a gente toma banho, né? Quando há o processo de retrocedência da água, você falta ser puxado, né? Então imagina a sedimentação, ela é puxada nesse caso. Por isso que essas rochas, vocês estão vendo ela bem aqui, ó. Mas um dia, essas rochas que estão fragmentadas bem aqui, elas pertenciam, né, a esse pequeno paredão rochoso aqui, tá? Mas devido à movimentação de maré, a força do vento, né, que é a brisa, a brisa, né, que chama de brisa marinha, né? A força do vento e a força da água faz com que essa área que vocês estão vendo, ela entre em processo de erosão, chamado de erosão marinha, tá? Que é o famoso erosão marinha. Isso aqui que vocês estão vendo é uma formação de abrasão marinho, tá? Ou o surgimento de falésias. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui, ó. Processo costeiro, ó. Ondas, correntes, marés, vento e nível do mar. Tudo isso são responsáveis por fazer a modelagem do relevo. Olha só. Erosão, ó. Transporte e depósito. Ó. A erosão, isso dentro da realidade marinha, tá? Erosão, ó, chamado de ação hidráulica. Por que ação hidráulica? Porque ali nós temos uma força física, tá? Nós temos a força, né, promovida pela movimentação de maré, tá certo? Que é uma ação hidráulica. Nós temos o atrito. O que é o atrito, professor? É devido àquela água sempre estar batendo no paredão rochoso, vai promovendo um atrito, que é um desgaste na rocha. Aí depois tem a corrosão, esse atrito ele vai promovendo uma abertura nesses paredões, e depois há o surgimento de abrasão, tá? Aí tem o transporte, ó. Suspensão, solução, saltação e tração. Isso aqui, resumidamente, é o processo de transporte desse sedimento e a sedimentação dele em outro lugar. Eu vou mostrar uma outra imagem que vai ajudar vocês a compreender. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para vocês compreender a formação de abrasões marinhas, tá? Vocês estão observando? Confirmem para mim aí. Sim. Pronto, ó. Sim. Olha aqui, ó. O que eu acabei de falar para vocês, ó. Vou colocar aqui para o lado. Eu vou deixar aqui para o lado aqui para diminuir um pouquinho, para ficar bem legal. Colocando aqui aquela outra imagem também. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Erosão, ó. Aí eu vou aumentar essa daqui, ó. Ação hidráulica. Qual é a ação hidráulica que ela está dizendo aqui, ó? A ação hidráulica é justamente a força da onda, ó, como vocês estão vendo. A onda ela bate. Olha como era antes, a casinha bonitinha, o relevo perfeito aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é chamado de falésia. Isso que vocês estão vendo aqui é uma falésia, tá? Aí com intensas pancadas de onda, acontece a ação hidráulica. Então a movimentação de onda entra em contato com essa área rochosa e a partir dali ó, entra o processo de corrosão, ó. Olha o que é a corrosão. Vai escavando a rocha, tá? Ela vai escavando essa área rochosa. E essa abertura que vocês estão vendo aqui é o início da formação de um abrasão marinho. Abrasão marinho significa no futuro que essa área pode ser que há uma abertura de caverna ou essa própria área que ela pode se fragmentar, caindo e formando aquelas áreas de rochas que fica dentro d'água, como vocês viram bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Essas áreas aqui, ó. Essas rochas que estão aqui dentro d'água é justamente esse nome chamado de atrito que vocês estão vendo. Esses atritos aqui, ó, esses fragmentos, eles pertenciam a essa área, mas devido à pancada de água, praticamente eles entraram em processo de erosão, foram transportados pela movimentação da força hidráulica, que é da maré, e caiu nessas regiões aqui. Ó. Aqui eles já estão pequenos, poderiam antes ser bem maiores, mas diminuíram por conta da ação direta, né, da água toda hora aí se movimentando e vai desgastando, né, e promovendo aí a erosão marinha, tá?
Então é exatamente isso aqui que eles colocam. É bem interessante, ó. Por exemplo, ó, olha aí, na imagem A, ó, era uma pequena ilha perfeita. Mas devido à movimentação de maré, a ação hidráulica, a erosão, a formação de abrasão marinha, por exemplo, fez com que essa área dessa casa aqui, ó, rebaixasse. Ó. Por que, professor, que ela caiu aqui? Por que, que ela rebaixou? Porque a ação da água batendo na parte inferior dessa rocha, promovendo o atrito, promovendo a erosão, formou uma pequena abertura na parte inferior, chamado de abrasão marinho. Então, essa abertura tirou a sustentação do relevo. Então, quando tirou a sustentação, essa área de cima todinha veio para baixo, que é esse processo bem aqui, ó. Abrasão, abertura, e depois essa parte ela vai cair, tá? Então, isso aqui é o processo de abrasão marinha. Isso aqui é chamado de erosão marinha, tá? Só para a gente poder compreender como é que funciona a erosão marinha, tá certo? Então, eu poderia, e posso, na verdade, né, colocar lá numa prova uma questãozinha, colocando uma imagem dessa, entendeu? Colocando uma imagem dessa e pedindo para vocês classificarem para mim que tipo de erosão vocês estão observando aqui, né? Aí vocês vão perceber que é um tipo de erosão marinha e pode até classificar corrosão, o que são os atritos, o que é ação hidráulica, o que é uma abrasão marinha. É importante a gente saber essa linguagem porque quando vocês forem para a praia tomar banho, quando a gente diminuir essa quarentena, que a gente puder viajar, vocês vão observar, vão lembrar de mim, sempre. Não tem jeito, vão sempre lembrar de mim, porque geografia é isso. É o professor mais lembrado da escola. Vamos lá, então a gente está finalizando já, tá certo? E para finalizarmos, na próxima página, página 15, né, nós temos aí um resumo da formação dos solos, que é justamente a consequência, né, desses processos aí de intemperismo e erosão. Aí eu vou ler aqui rapidinho para vocês algumas partes interessantes. Ó. Formação dos solos. O solo, resultado da ação simultânea do clima e de organismos que atuam sobre uma matéria de origem rocha, né? No caso, as rochas em si, quando ele fala de origem rochosa, né? Que ocupam determinada paisagem ou relevo. Durante certo período de tempo, ou seja, a formação dos solos está relacionada à atuação do intemperismo, da erosão e do clima. Esses são os três elementos principais por formar e modificar o relevo. Aí ele fala ó, que a atuação do intemperismo e da erosão é fundamental. De que forma? Eles fazem o processo de decomposição, fragmentação, transporte e sedimentos que formam o solo. Então, você poderia assim, o intemperismo ele tem uma atuação muito importante, né? O intemperismo e a erosão tem uma atuação muito importante na formação do relevo, né? Qual é o passo a passo, né, da atuação desses agentes na superfície terrestre? Eles promovem a decomposição, a fragmentação, o transporte e a sedimentação, surgindo aí os relevos, principalmente as rochas sedimentares, tá? Olha, ele fala bem que isso ainda, que o clima exerce influência na formação do solo por meio da precipitação e das temperaturas, tá? Então, o clima ele influencia, fazendo o quê? Promovendo erosão pluvial, promovendo erosão eólica, tudo isso está relacionado ao vento e à ação do clima. E lá embaixo, tem assim, ó, desta forma, podemos estabelecer que regiões de clima úmidos e quentes, no caso a nossa região, por exemplo, são favoráveis à formação de solos profundos e pobres, ácidos, que é o caso da maioria dos solos brasileiros. Já em regiões de baixa precipitação, os solos são mais rasos, de melhor fertilidade e mais pedregosos. Tá? Então, devido à realidade na região, pode sofrer aí, pode promover uma alteração no solo. Por exemplo, a região amazônica, o povo jura que o solo de lá é rico, jura que o solo de lá é fértil. Na verdade, a camada superior, sim, por conta da grande quantidade de material orgânico. Mas o solo em si, o solo amazônico, ele é muito pobre.
porque devido à ação hidráulica, devido à ação dos rios, né, a erosão fluvial é uma região que sofre muito com erosões fluviais. E o que é que isso proporciona? Um nome chamado lixiviação do solo. Lixiviação do solo é porque o solo ele entra em processo de erosão constante, erosão fluvial. Então, toda aquela matéria orgânica rica que se encontra ali, ela vai ser levada pela ação dos rios, deixando o solo pobre. A Amazônia tem muita árvore de grande porte, né? Mas, em relação a pequenas árvores, é muito difícil elas sobreviverem, tá? Então, não é uma região tão rica em relação a seus solos. Então, tem esses exemplos aí, tá bom? E na página 16, para a gente poder finalizar, diz aqui, ó, que é importante ressaltar que os solos não são formados apenas por rochas em composição, tá? Ou melhor, em decomposição. Esse é o nome que eles queriam colocar aqui. Há também matéria orgânica, como restos de vegetais e restos de animais. Então, existe também um solo chamado de humus, tá? Que solo é esse? É um solo orgânico, que é aquele solo escuro, aquele solo mais preto que a gente observa aí, principalmente o estrume, né? Que é muito conhecido. O estrume que a gente usa nos jarros das plantas em casa e assim por diante. Ele também é um tipo de solo. Não foi um solo formado pelo processo de intemperismo ou erosão. Ele foi um solo formado pelo processo de, vamos dizer assim, uma árvore, um animal morreu, né? E ali ele entra em decomposição e há a formação desses solos orgânicos, principalmente vegetais, tá? Nessa imagem abaixo tem aí, né, o processo de formação de um solo orgânico, do primeiro até o quarto. Inicialmente nós temos um solo rochoso. Quando há o processo de chuva, intemperismo, erosão, né, há o desgaste, a mortalidade de surgimento de vegetais, a mortalidade de vegetais, e assim com o tempo esse solo vai ficando fértil, até chegar ao item 4, aonde apresenta aí os três principais horizontes de solo, o A, o B e o C. O A e o B são os dois mais vamos dizer assim, mais férteis, que são os solos orgânicos, né, aonde pode ocorrer plantações, surgimento de árvores, de vegetais e assim por diante. Depois da matéria-prima, que é o solo primordial, aquele primeiro solo que estava lá na primeira imagem, que ele já está praticamente soterrado, temos o horizonte C, que se trata do solo rochoso, aquele que é o solo mais antigo, tá? E aí a gente praticamente finaliza essa parte. Então, pessoal, veja bem, tá? Da página 19, da página 19 do livro de vocês para trás, acredito que vocês estão fazendo todas as atividades que tiver da página 19 para trás, até a primeira atividade, ela tá lá na página, deixa eu olhar aqui, ela tá lá na página, tem umas questões na página 4, tem umas questões na página 6, enfim, todas as atividades que vocês encontrarem, tá? Principalmente essas atividades de sala de aula, vocês vão resolver. E depois eu vou colocar o gabarito desse exercício proposto, que ele é de marcar e tudo, e o exercício proposto é interessante vocês fazerem. Depois eu vou explicar como eu vou receber essas atividades aqui que eu estou pedindo para vocês. E na próxima aula, nós vamos falar das zonas climáticas e os diferentes tipos de clima e vegetação do mundo. Então, nós vamos falar sobre o tipo de clima, a sua distribuição pelo mundo e, consequentemente, claro, os principais biomas, tanto do mundo como também Brasil, tá? A gente vai fazer a relação aí dos dois, mundo e Brasil, conhecendo os principais climas e as principais formações de relevo, de vegetais, tá bom? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Eu queria só fazer uma observação. Hoje é o nosso terceiro encontro, tá? De geografia. E eu ainda não tinha acesso ao ambiente virtual. Então, a partir de amanhã, já estou com acesso. Então, amanhã eu vou estar fazendo a organização. Eu vou fazer a postagem lá
no ambiente virtual do Senec Digital, eu vou postar as aulas, que eu gravei todas as aulas, tá? Vou postar essas aulas lá direitinho, tá? E propor lá uma atividadezinha, que é justamente de acordo com essas atividades que vocês resolveram. Então depois vocês vão entrar lá com calma para resolver e poderem assistir novamente as aulas, porque quando chegar as provas, essas aulas que serão postadas lá são as aulas de revisões de vocês, certo? A partir de amanhã. A partir de amanhã eu faço a organização lá no Senec Digital e já aviso vocês que está tudo ok lá, tá bom? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado por hoje. Muito